Olá, gostaria de falar neste vídeo sobre o arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos e a glorificação dos que estiverem vivos. Esse é um daqueles temas muito se especula acerca dele, mas ele não é especulativo e ele também não é ficção, ele é real e vai acontecer. Introduzindo o assunto, eu queria falar que o conceito de ressurreição não era muito comum na antiguidade. As culturas antigas não tinham muito o conceito de ressurreição. A cultura greco-romana, ela acreditava, ela não tinha noção, nem mesmo tinha um nome para a ressurreição. Elas acreditavam que depois que a pessoa morria, um deus Hermes pegava a pessoa, a alma da pessoa, né, e conduzia essa pessoa até um rio chamado Estige. Nesse rio Estige estava lá o barqueiro Caronte, que era responsável por pegar a pessoa e transportar para outra margem, se a pessoa tivesse pelo menos uma moeda de prata. Se ela não tivesse, ela ia ficar como um fantasma rondando por aí durante 100 anos. Na outra margem, havia 3 juízes, cujos nomes eram Radamanto, Minos e Eaco. Quem achou que o nome Minos se referia ao rei de Creta está certo, ele era um desses juízes. O rei Minos, ele pegava os casos mais complicados, porque ele já tinha sido humano e pegava somente os casos mais complicados. O Radamato pegava os casos apenas das pessoas da Europa. E o Eaco julgava os asiáticos. Ou seja, eles não sabiam naquele momento que nós, da América, estávamos por aqui ainda, né? Ainda bem que não é verdade, senão a gente nem ia ser julgado por ninguém. Se a pessoa tivesse sido uma boa pessoa, julgado boa pessoa, ela prosseguia para os Campos Elíseos, à direita. Se a pessoa tivesse sido uma pessoa que nem foi muito boa, nem foi muito má, seguia para os Campos Asfódeos, que era um lugar de sombras e esquecimento, nem bom, nem ruim, nem nada. Se ela houvesse sido má, seria levado para o Hades, à esquerda, onde seria punido 100 vezes mais por cada maldade que houvesse cometido. As pessoas muito más seguiam mais para baixo ainda, para o Tártaro, que era um local de muito sofrimento para os gregos. E a reencarnação, se fala muito de reencarnação nos filmes, nos livros e tal, a reencarnação não era para todas as pessoas, não. A reencarnação era apenas para os heróis, os deuses, os semideuses, aliás, e os poetas e as pessoas muito ilustres. A cultura persa, né? Para os persas, a alma da pessoa, depois que ela morria, ficava 3 dias pairando sobre o corpo da pessoa. No primeiro dia, a pessoa ia contemplar as palavras proferidas. No segundo dia, ela ia contemplar os pensamentos tidos. E no terceiro dia, ela ia ver as ações cometidas. Depois desses 3 dias, eles seguiam para um julgamento por 3 juízes imparciais também, interessante, né? 3 juízes também, que nem a cultura grega. E ela seguia para a Casa das Canções, uma espécie de centro de informação, onde a pessoa ficava ali e os juízes julgavam a pessoa. Se ela houvesse sido boa pessoa, ela seguia para uma espécie de paraíso. Se houvesse sido má, ela seguia para o inferno. E se houvesse sido uma pessoa nem má nem boa, e desse igual na balança, ela seguia para o purgatório. E ali ficaria durante 100 anos. O inferno também não era para os persas, o inferno também não era algo assim eterno, para sempre não. Né? Os persas acreditavam que no final dos tempos, todas as pessoas iriam ser julgadas de novo. E para os persas, sim, havia esse momento da ressurreição. Os bons iriam ser ressuscitados no final dos dias, os maus não. Para a cultura hebraica, a gente acha que o conceito de ressurreição era comum para os hebreus. Não era. Isso é um negócio interessante de falar, porque para os hebreus, a pessoa depois de morta, não acontecia nada. Ela ficava num estado de suspensão e de esquecimento. Então, por isso que era tão importante para os antigos hebreus a bênção material, no mundo material, no mundo físico, eles tinham que ser recompensados aqui, porque
o além, eles não acreditavam. O conceito de vida depois da morte só passou a existir para os hebreus depois do exílio da Babilônia. Depois que eles seguiram para a Babilônia, lá na Babilônia eles começaram a introduzir na própria religião deles o conceito de ressurreição e de vida após a morte. Então, como é que o conceito de ressurreição passou a existir dentro da religiosidade, da espiritualidade judaica? Isso ocorreu lá nos tempos dos Macabeus. Né? Os Macabeus estão justamente nos 300 anos que separam o Velho Testamento do Novo Testamento. Nesse meio aqui aconteceu a história dos Macabeus. A Bíblia cristã, a protestante, não tem o livro dos Macabeus. A Bíblia católica possui 1º e 2º Macabeus. E lá registra a história dos Macabeus. Um dos irmãos, o mais ilustre, o Judas Macabeus, ele pediu que as pessoas do seu tempo, de lá de Israel, lutassem contra o império macedônio, que dominava aquela região na época. As pessoas, os homens, então perguntaram, mas o que nós vamos ganhar com isso? Nós sabemos que a morte é certa. Muito provavelmente nós vamos morrer lutando contra os macedônios, eles são muito poderosos. Então Judas Macabeus falou algo como: o Senhor Deus ressuscitará os valentes no final dos tempos e os recompensará por sua bravura. A partir desse momento, o conceito de ressurreição passou a existir dentro da espiritualidade judaica. Já nos tempos de Jesus Cristo, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Uma vez até quiseram pegar Jesus Cristo, não sei se você vai lembrar essa história, os saduceus que não acreditavam chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: olha, mestre, uma mulher tinha um marido, esse marido morreu e a lei mandava que essa mulher, se o marido não houvesse suscitado filhos nela, passasse para o irmão mais velho. Aí eles passou para o mais velho, depois esse mais velho morreu e blá blá blá, e perguntam para Jesus: quem é essa mulher lá no além, depois que ela ressuscitar, ela vai ser esposa de quem? Jesus Cristo tranquilamente responde para eles: olha, vocês não entendem nada da ressurreição. As pessoas não serão semelhantes aos anjos, não casarão e nem se darão em casamento. É isso que Jesus Cristo fala. Então, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. O que será o arrebatamento? O arrebatamento será um acontecimento profetizado desde os tempos mais remotos, que marcará o início da segunda vinda de Cristo a este plano, a esta dimensão, não apenas a Terra, mas a dimensão espaço-temporal que nós habitamos. Onde será o arrebatamento? O arrebatamento será um evento planetário. Ocorrerá em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41 diz assim: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo moinho, será levado uma e levada outra. O que significa que em alguns lugares será dia, porque estarão trabalhando, e em alguns lugares será noite, porque as pessoas estarão dormindo. Se você é terraplanista, não há problema, porque o sol ilumina. Se você acredita que a Terra é plana, o Sol, enquanto ilumina esse plano aqui, essa região aqui, é noite. E se você acredita que a Terra é redonda, também não há problema, porque nós sabemos que de um lado é dia, do outro lado é noite. De qualquer forma, a Bíblia deixa claro isso, que em um lugar será de dia e no outro lugar será de noite. Mas o momento, o instante, será o mesmo. Quando será o arrebatamento? Sobre isso, Jesus Cristo nos diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. As pessoas perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Eu tenho muita impressão que nesse momento Jesus Cristo põe a mão na boca e busca na mente dele a informação para falar para os seus discípulos, e ele para e fala: ninguém sabe, a informação está bloqueada, eu sou Deus, mas o Pai bloqueou essa informação e apenas ele sabe dia e hora que essas coisas suscitarão.
Muitas pessoas íntegras, sérias, perderam a credibilidade porque marcaram datas. Elas estudam Daniel, estudam Apocalipse, estudam o sermão profético e marcam datas. Ninguém deve marcar uma data. Se Jesus Cristo quisesse que soubéssemos dia e hora, Ele nos diria, o Pai permitiria que nós soubéssemos. Ele não nos disse acerca disso, mas Ele nos deu sinais. Alguns sinais que eu vou passar a ler para vocês. O capítulo 24 de Mateus cita alguns desses sinais. Entre eles estão guerras e rumores de guerras. Você pode falar, mas sempre houve guerras. É verdade, mas pense comigo, no século XX, apenas no século XX, houve mais guerras do que em todo o restante de história da humanidade. As guerras vêm se multiplicando cada vez mais. Tivemos as 2 grandes guerras mundiais no século XX. E elas continuam, né? Hoje em dia nós achávamos que depois do fim nós achávamos que a Guerra Fria havia acabado. Ela não acabou. E achávamos que as guerras iriam diminuir, muito pelo contrário, né? Elas continuam cada vez em mais frequência. A Bíblia nos fala que nação se levantará contra nação e reino se levantará contra reino. A Bíblia nos diz de pestes como nunca antes na história da humanidade. A gente só ouve falar o tempo todo sobre esse tipo de gripe, né? Gripe asiática, gripe suína, e gripe disso, gripe daquilo, e a humanidade fica preocupada com ebola, pestes, terremotos. O planeta parece que está inquieto. Sempre houve terremotos, mas eles têm se acelerado. Falsos profetas, isso está cheio no mundo, né? Falsos profetas. No Brasil nós temos o famoso Henri Cristos, né? Meu pai e eu. Ele, aquela figura cômica, né? Mas ele é apenas uma figura cômica, mas há aquelas pessoas que se dizem realmente Jesus Cristo, dizem que vieram em nome dele, e o mundo e o planeta está lotado dessas pessoas que mentem, são falsos profetas, falam em nome de Cristo, mas dentro de si há apenas a negritude. O amor se esfriará. Parece que enquanto mais a humanidade evolui, mais ela fica fria. A tecnologia nos deixa frios, né? Nós estamos substituindo o relacionamento real pelo relacionamento virtual. As pessoas se ofendem o tempo todo. Aqui mesmo, muitas pessoas não concordam às vezes com o que eu falo, e em vez de simplesmente dividirem isso de uma maneira elegante, não, é ofensa, as pessoas parece que se odeiam cada vez mais. No trânsito é um absurdo, a gente tem medo até às vezes de fazer alguma coisa, né? A Bíblia fala que haverá iniquidade por todos os lados. Isso é muito sério, a gente ouve falar disso o tempo todo. A Bíblia nos diz que os cristãos serão perseguidos e mortos por todos os lados, em todos os lugares. O cerco aos cristãos se acelera. Em 2015, 160 mil cristãos foram assassinados apenas por serem cristãos. Em 2016, 140 mil cristãos foram assassinados. Os cristãos são o grupo religioso mais massacrado e mais perseguido do mundo, e ninguém fala nada. A Bíblia nos diz que o Sol e a Lua serão ocultados, provavelmente por um cataclisma que nós não sabemos exatamente o que é. A promiscuidade se multiplicará semelhante aos dias de Noé. A Bíblia diz que a figueira florescerá, uma clara alusão ao Estado moderno de Israel. Nós achávamos que Israel estava acabado, ele ressurge em 48, e mesmo cercado por todos os lados, por mais de 13 nações inimigas e o mundo contra eles, eles florescem. A ciência se multiplicará, o que significa dizer que até o século XX a ciência se somava. De um momento para frente, ela multiplica-se numa velocidade alarmante, né? A gente nem sabe o que a tecnologia é hoje, amanhã já não dá mais. A gente troca de celular quase que, quem pode, né? Troca quase que todo ano, computador quase que todo ano, todo tempo tem notícia da tecnologia, a ciência se multiplicando. Diz que o evangelho do reino será pregado em todas as línguas e nações.
o que é uma notícia boa, porque nós temos visto um esforço muito grande de muitas instituições missionárias nesse sentido. No versículo 33 do capítulo 24, Jesus Cristo nos diz que essas coisas demonstram que o fim está próximo. Demonstram que o fim está próximo. E no versículo 6 ele diz que ainda não é o fim. Todas essas coisas mostram, apontam que o fim se aproxima, mas ainda não é o fim. Ainda sobre isso, eu queria dizer que lá no capítulo 24, ainda, versículo 42, eu acredito que Jesus Cristo nos diz o que é mais importante para nós sabermos sobre isso, que ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então a gente tem que estar atento aos sinais que Ele nos deu, atento à nossa própria espiritualidade, para que Ele nos encontre com vestes brancas e em santidade. Sem contar que qualquer um de nós pode não ver a ressurreição, mas pode vir a morrer antes disso, passar para o Senhor, fazer a travessia e encontrar com o barqueiro antes que ele venha, né? Como será o arrebatamento? Antes de falar exatamente sobre isso, vamos dar uma olhada em dois textos, nos quais Paulo nos instrui sobre as sequências de fatos que marcará o arrebatamento.